Uma boa tarde a todos. Gostava naturalmente de cumprimentar todos aqueles que nos seguem através da página do Partido Socialista no Facebook, cumprimentar a Senhora Ministra da Agricultura, cumprimentar o Sr. Engenheiro Joaquim Pedro Torres, empresário agrícola, subejamente conhecido da nossa terra por ser promotor da Agroglobal, um homem licenciado em Agronomia pelo ISA. Muito bem-vindos. Esta plataforma visa, acima de tudo, promover o debate informado sobre os desafios que nesta altura todos nós nos confrontamos, que são colocados ao país e ao mundo fruto desta pandemia do Covid-19. Vamos hoje iniciar pela agricultura, de forma digital, dada a impossibilidade de estarmos todos juntos, como todos desejávamos, e a estrutura dos debates do Fórum Novos Desafios será em figurino semelhante a este, elencando em cada área, setor a setor, elencando e convidando os melhores da nossa região. Muito bem-vindos. O primeiro tema que tínhamos aqui para tratar tem naturalmente a ver com as questões da alimentação. É um tema que tem preocupado muita gente e, portanto, a primeira questão para a Senhora Ministra, mais uma vez bem-vinda, é se temos como assegurado aquilo que tem a ver com o abastecimento dos bens essenciais. Bom, então boa tarde a todas e a todos. Antes de mais queria cumprimentar os dois colegas deste painel, o nosso moderador e o engenheiro Joaquim Pedro, e agradecer muito o convite para aqui estar convosco a discutir um tema que é tão atual, com um cumprimento também extensivo a todos aqueles que nos vão acompanhar durante esta hora e depois aqueles que irão ter a oportunidade de ver em diferido esta nossa sessão. Gostava de começar por dizer que, tal qual estamos hoje aqui de forma inovadora a fazer esta conferência, há 3 meses atrás, se o pensássemos fazer para falar sobre agricultura e sobre alimentação, seguramente seria uma sessão presencial, onde com muito gosto estaríamos juntos para poder discutir matérias importantes em relação ao presente, mas também ao futuro, e claramente tivemos que, em 2 meses, que distam desde o primeiro caso em Portugal até esta data, perceber claramente que nos tínhamos todos que adaptar a uma nova forma de estar e de trabalhar. E se isto aconteceu genericamente, também na agricultura isto veio a acontecer. Aquilo que nós sentimos claramente é que o agricultor que tinha a sua produção programada para fazer face a uma época onde especialmente havia e há produtos que são produzidos para fazer face à procura, nomeadamente pela época pascal que acabámos de viver. Por outro lado, esta pandemia veio sem aviso e não houve a oportunidade de repensar a produção, de encontrar formas diferentes de escoamento, e aquilo que nós sentimos é que a agricultura durante este tempo não parou, antes pelo contrário, de forma muito resiliente, muito capaz e até muito inovadora, conseguiu dizer: estamos cá, estamos a trabalhar, pese embora estejamos a ter algum prejuízo, mas dizemos presente porque não queremos que nada falte na mesa dos portugueses e das portuguesas. E, portanto, o grande desafio que nós tivemos numa primeira fase foi precisamente garantir que desde a produção até ao retalho podíamos ter condições para continuar a abastecer Portugal. E queria dizer o seguinte, Pedro, se me permite, nós numa primeira fase tivemos uma corrida desenfreada aos supermercados. A famosa fase do assambarcamento. Isso mesmo, porque as pessoas não conheciam, não sabiam, e é muito justificável que isto tenha acontecido. Todos nós tivemos medo e temos medo do desconhecido,
e, portanto, houve essa fase do assamarcamento que levou, por momentos, a haver alguma falta de algum tipo de produto nas prateleiras do retalho. Mas rapidamente isso passou, houve uma estabilização e começámos a ter o problema contrário, que é o excesso de oferta em relação à procura. Por um lado, porque a produção continuou a fazer-se da mesma maneira, como não tem forma de entrar em layoff, de desligar as peças e voltar quando for necessário, portanto, é um ciclo vivo que tem que ser alimentado e, portanto, basicamente aquilo que aconteceu é que, por fecho do canal Horeca, restaurantes, os cafés, os hotéis, mas também pelo confinamento dos cidadãos, por ficarem em casa, por não fazerem refeições fora ou fazerem o menos possível, por também os próprios irem menos vezes às compras e, portanto, terem uma necessidade quase que natural de comprar produtos menos perecíveis, alguns produtos começaram a ficar nas prateleiras. Mas antes de ir a esse problema em concreto, gostava de dizer o seguinte: se nós hoje olhamos para a agricultura e percebemos, repito, que com prejuízo, que já lá voltamos, já lá iremos, em alguns setores, aquilo que também sentimos é que, por estarmos na União Europeia, por termos um mercado interno, por termos uma política agrícola comum que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para garantir o alimento a todos e a todas, a retribuição justa para o agricultor, mas também um preço adequado, justo e equilibrado para o consumidor. Aquilo que nós hoje sentimos é que, se dúvidas teríamos sobre este papel da política agrícola comum, todos hoje temos percepção que é graças à política agrícola comum e ao equilíbrio de mercado e ao facto de termos garantido as fronteiras abertas para fatores de produção, para exportação, isto criou aqui condições de alguma segurança. E isto importa frisar até como início de conversa. É claro que nós não nos podemos esquecer que há um desequilíbrio ainda, mas que, se compararmos os dados que temos hoje com os dados que tínhamos há 20 anos atrás, percebemos claramente que já fizemos um caminho muito, muito, muito bom, que não nos pode deixar refém dos resultados que já temos, mas que nos responsabiliza para podermos ir mais longe. Nós sabemos que há setores na agricultura onde o nosso grau de autoaprovisionamento é muito alto. Nós, em média, estamos nos 85%, 86% em termos de autoaprovisionamento. Temos setores como, por exemplo, nos laticínios, o leite e a manteiga, onde somos sedentários, os ovos, a carne de aves, o azeite, que passou a ter um papel fundamental na nossa balança comercial, o vinho. Nós temos as hortícolas, os frescos e os frutos. Dou só este número para início de conversa. Nos últimos 10 anos, a nossa exportação de frescos aumentou para o dobro. Há 10 anos, o nosso volume de exportações neste setor representava 700 milhões de euros. Neste momento, representa 1.600 milhões de euros. Por exemplo, o volume de faturação num setor que parou claramente, não houve uma diminuição, houve uma paragem, que são as flores e as plantas ornamentais, representam 600 milhões de euros de faturação anual. Mas gostava de dizer, para depois passar a palavra, que há setores onde somos deficitários, como é o caso dos cereais, seja nos cereais panificáveis ou para o processamento para a alimentação animal, onde é mesmo muito baixo o nosso grau, que anda à volta dos 4%, mas onde temos uma estratégia com uma meta muito ambiciosa de chegarmos aos 25%, estratégia essa que temos que rever obrigatoriamente, já estávamos a rever e temos que a rever obrigatoriamente, para tentar encontrar um número que seja real, que seja possível fazer, até porque as nossas
próprias condições climatéricas, têm que nos ajudar a ter metas que sejam elas mesmas muito realistas. Dizer o seguinte, para termos uma ideia, o crescimento da agricultura em 2019, face ao ano anterior, tem um ritmo de crescimento no Vale Nacional de cerca de 4%. E isto é claramente positivo, onde 7% das exportações de bens e serviços da economia portuguesa são representados pela agricultura e tem um ritmo de crescimento de 5% ao ano, que é bem acima daquilo que são as importações, e isso está a contribuir para o equilíbrio na nossa balança comercial. E, portanto, este tem que ser o nosso esforço, é melhorarmos o nosso grau de autoaprovisionamento para equilibrarmos o nosso saldo comercial. Nós temos que ser capazes de garantir alimentos sãos, em quantidade e qualidade, para podermos não só estimular cada vez mais o consumo interno dentro do nosso país, em detrimento de alimentos importados que não são de época, que têm uma pegada ecológica que ninguém quer, e, portanto, há todo aqui um conceito que nós temos que trabalhar muito. Muito bem. Senhora Ministra, permita-me estar a dar o mote para eu fazer uma questão e dar as boas tardes ao nosso amigo Joaquim Pedro Torres, o mote, sendo o Joaquim Pedro o promotor da maior feira agrícola a céu aberto que se realiza na Europa e que aposta bastante na internacionalização, está aqui o mote, dando sequência à intervenção da senhora Ministra, esse que é um evento que aposta na internacionalização, e sabendo que o engenheiro há muito que tem tido a preocupação com as questões da autossuficiência, seja para a alimentação de humanos, seja para a alimentação de animais, gostava também aqui que partilhasse connosco a sua visão em relação a este ponto. Muito obrigado, Pedro. Queria cumprimentar a senhora Ministra, cumprimentar o Pedro, meu colega na organização da AgroGlobal. A Câmara do Cartaz presta-se de facto uma ajuda muito grande na organização da AgroGlobal, e saudar também todas as pessoas que nos estão a ouvir. Quando nós falamos em autossuficiência alimentar, eu vou primeiro só falar aqui um pouco no quadro desta situação anormal que estamos a viver e salientar que, na realidade, a fileira agrícola manteve-se fiel a trabalhar no terreno. É importante dizer, com o apoio de todas as empresas que o envolvem, porque há, digamos, oficinas, distribuidores de produtos agrícolas, e nada disso faltou, ou pelo menos nada disso faltou de forma muito grave. O nível de produção, podemos dizer que se manteve, como a senhora Ministra disse, e muito bem, houve alteração de hábitos alimentares. Em função disso, alteração dos níveis de exportação de alguns produtos. Os frutos vermelhos sentiram-se, as flores sentiram-se, os vinhos também se sentiu, algumas empresas mais que outras, umas mais dependentes do canal Eureka, com muitas dificuldades, outras mais mobilizadas para a exportação, que estiveram um pouco. Mas, enfim, podemos saudar o setor agrícola e aqui englobarmos os três, eu como agricultor, a senhora Ministra como responsável do setor e o Pedro como Presidente da Câmara de um concelho onde a agricultura tem um papel muito importante. E um consumidor, um bom consumidor. Também um bom consumidor. Não está a ver, mas isto tem aumentado. Este confinamento em casa tem aumentado. Há aqui uma questão que me parece muito importante. Quando nós falamos em autossuficiência alimentar, nós temos muito para fazer. Temos muito que aumentar os nossos níveis de produtividade. Não propriamente que consigamos fazer tudo. E isso não faz sentido. Não faz sentido a nível português,
não faz sentido a nível ibérico e talvez até nem faça sentido totalmente a nível europeu. Eu concordo com a Sra. Ministra inteiramente quando diz que a percentagem de autossuficiência a nível europeu, que está, como sabe, a produção agrícola toda englobada na política agrícola comum, deve aumentar, mas os países devem trabalhar para as suas especialidades. Principalmente um país como Portugal, que tem uma das suas principais deficiências ao nível do abastecimento, são a parte dos cereais. Ora, nós não temos aqui condições para concorrer num mercado com países como os Estados Unidos, como o Brasil, como a Ucrânia, como a própria China. E, portanto, vale a pena continuar a dar alguma atenção a essas áreas, mas eu colocaria a questão mais num contexto europeu. Temos que, se nós não nos dedicarmos às nossas especialidades, o agravamento do nosso déficit da balança agroalimentar, e apesar de tudo, ela ainda é, em valor absoluto, ela é muito importante. Se nós retirarmos o complexo agroflorestal das contas do equilíbrio da nossa balança, ainda temos um valor superior a 3 mil milhões e, como tal, devemos pensar fundamentalmente aquilo que podemos fazer para alterar esta situação, não para podermos dizer que temos todos os produtos, não é isso, penso isso, até porque se os fizéssemos num país que não tem vocação para fazer algumas coisas, estaríamos a obrigar o consumidor a pagar mais caro por eles. Muito mais caro. Mais caro por eles, e não me parece que isso é aceitável. Temos muitas coisas, como muitos setores da agricultura têm mostrado, temos muitas coisas em que podemos apostar a nossa produção, em que somos realmente eficientes, em que somos realmente competitivos, e por isso, do meu ponto de vista, é assim que eu vejo o equilíbrio da balança alimentar. Agora aí, temos na realidade, vamos ter se calhar, com certeza, maneira de discutir, mas temos muito para fazer. E eu permito-me ter aqui uma ousadia e dizer que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era tomar a decisão política de querer que o nosso país seja realmente um país agrícola. Um país agrícola, eficiente, moderno, produtor, competitivo. Um país que acredite que a agricultura, para além do seu contributo como setor de atividade económica, é um setor fundamental no ordenamento do território, na defesa do território, na dinamização de outras economias. Houve uma altura em que se falava muito que, por exemplo, nas grandes obras, que dizia-se que essas grandes obras, sim senhora, podiam parecer grandes demais, mas elas tinham um efeito dinamizador da economia. Mas só que esse efeito dinamizador vem e vai, como muitos exemplos tivemos no nosso passado recente. A agricultura não é assim. A agricultura, quando tem a oportunidade para se desenvolver, e temos o exemplo de que todos nos devemos orgulhar, que é o Alqueva, ele dá origem a uma alteração radical a muitos níveis. Quem conheceu o Alentejo antes de 2012, quando o Alqueva começou a funcionar com mais força, e olha para ele agora, são duas realidades completamente diferentes. Víamos uma capital distrito, uma zona industrial residual, hoje vemos uma zona industrial que fervilha, vemos estrangeiros ocupar hotéis porque vieram interessados no negócio da compra do azeite, na compra das amêndoas, das uvas, do que seja. E depois, como a Sra. Ministra disse muito bem, tudo se começa a complementar. A gente começa a fazer sentido o turismo, o enoturismo, e tudo aquilo é uma realidade verdadeiramente espetacular. Eu digo, na minha atividade de empresário agrícola, este desenvolvimento do Alqueva
até me prejudicou bastante. E as culturas a que eu me dedico não têm capacidade de competir na valorização dos terrenos que outras culturas felizmente trouxeram. Mas podem ter a certeza que não é por isso que eu não tenho uma enorme alegria quando passo por aquela zona e vejo toda aquela atividade económica. Sr. Engenheiro, permita-me estar a dar aqui o mote para um desafio à Sra. Ministra, porque eu sei que é conhecedora do projeto e até sabemos que o Ministério da Agricultura, naturalmente com a prudência e com as cautelas que estas coisas têm que ter, porque o investimento é bastante avultado, o chamado Alqueva do Tejo, a Sra. Ministra tem a vantagem de ter sido uma grande autarca, foi Presidente da Câmara de Abrantes com provas mais que dadas, profunda conhecedora da realidade do Tejo, naquilo que ele tem de bom e em alguns riscos comporta, fruto de alguma poluição. Na anterior legislatura foi Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional e felizmente que hoje é Ministra da Agricultura e trouxe-nos a todos uma visão mais fresca, no meu entendimento, em relação a estes conceitos da sustentabilidade e destas questões que o engenheiro também aqui focava no papel importantíssimo da água, esse recurso tão escasso. E de alguma forma desafiava aqui a falar um pouco sobre a maneira como vê este projeto muito ambicioso, naturalmente, até pelo valor enorme de investimento, a sua visão em relação a esse projeto lançado pelo engenheiro Jorge Faróis. Muito bem. É um desafio falar sobre o Tejo, que é o rio mais bonito que passa na minha aldeia, como diz o poeta. Mas, Pedro, eu gostava de ir um bocadinho atrás para dizer o seguinte: acreditamos, e eu acredito pessoalmente muito no modelo de agricultura onde nós temos que ser capazes de compatibilizar e desenvolver a pequena agricultura, cariz mais familiar, que ocupa o território, que promove coesão social, que valoriza a produção local, os produtos tradicionais, que abastece os mercados locais, que tem que ser capaz de fixar mais pessoas, nomeadamente nos territórios mais fragilizados, mas também acredito que nós precisamos de uma agricultura um pouco mais competitiva, um pouco mais intensiva, para podermos continuar, nomeadamente, a alimentar aquilo que temos feito tão bem, nomeadamente no que diz respeito às exportações. E é neste justo equilíbrio que o papel da sustentabilidade, seja ela social, pelas razões que tanto eu como o engenheiro Torres já mencionou, nomeadamente a coesão territorial, levar mais jovens para a agricultura, a ocupação, por exemplo, de territórios com aptidão agrícola para produções integradas ou para produção biológica, indo ao encontro das tendências de mercado e das tendências de consumo, mas depois nós também temos que ter a capacidade de olhar para o Alqueva, que se instalou no Alentejo, não por ser o Alentejo, mas por ter uma estruturação fundiária que permitia que se fizesse verdadeiramente o grande investimento que foi feito e que ainda está a ser feito, para falarmos num papel determinante para garantir a sustentabilidade ambiental, que é a mesma coisa que dizer sustentabilidade agrícola, porque nós precisamos da agricultura para garantir a sustentabilidade ambiental e nós precisamos de ter aqui uma agenda. E uma agenda que oriente não só em termos de política pública, mas também em termos de investimento privado, que leve a quê? Por um lado, a um uso cada vez mais racional da água. E daí a importância do Alqueva ou de outros Alquevas desta vida que venham a permitir criar um sistema de gestão mais eficiente da água. Lembro que lançámos o Programa Nacional de Regadios, que tem 560 milhões de euros disponíveis, que está a meio, basicamente, não digo de execução, mas de compromisso para fazer face àquilo que são as necessidades do país e que quer fazer o quê? Quer, por um lado, aumentar
zonas que eventualmente tenham o potencial para o regadio, seja para melhorar sistemas existentes para os tornarmos mais eficientes. Por exemplo, valas abertas, sistemas de gota a gota, a tal agricultura de precisão, que isto depois também se compatibiliza com aquilo que o Joaquim Pedro Torres tanto advoga e onde eu me revejo inteiramente, aliás, acho que me revejo inteiramente na forma como ele olha para a agricultura, é que nós precisamos de facto de olhar para o país com o potencial agrícola que tem. Se assim não fosse, não continuávamos a acolher investimento, nomeadamente em questões que são essenciais para o nosso desenvolvimento, investimento estrangeiro inclusivamente, como é o caso dos pequenos frutos. Hoje já não é apenas no litoral alentejano, já é um pouco todo o país, mas nós precisamos de facto olhar para o potencial agrícola do país e com isso sermos capazes de, com uma agenda de inovação, uma agenda virada para a tecnologia, para fortalecer um ecossistema tecnológico, inovador, adaptado cada vez mais a novas práticas, possibilitem utilizar o Tejo, utilizar o Douro, utilizar o Guadiana, utilizar as nossas reservas hidráulicas, o Mondego. Ainda agora terminámos com o Ministério do Ambiente a intervenção de recuperação dos diques no Mondego, onde também a rega é fundamental, nomeadamente para garantir a produção de arroz tão importante naquela zona do nosso país, mas nós precisamos de ter a capacidade de trazer cada vez mais a precisão, a tecnologia ao serviço da água, ao serviço do uso do solo, do uso de pesticidas e de fertilizantes, que temos que ir substituindo por formas cada vez mais orgânicas em detrimento das sintéticas, para podermos utilizar menos água também, mas nós precisamos de tecnologia. E tenho para mim que nós, se formos capazes de dar este passo, vamos ser capazes de olhar para o país como um todo, vamos ser capazes de olhar para o projeto do Tejo numa outra perspectiva que ainda não tivemos a capacidade de o fazer, e vamos ter uma coisa que me parece fundamental, que é olhar para a agricultura através de uma perspectiva mais de rejuvenescimento que é necessário fazer na agricultura. Lembro que a média etária do agricultor é uma média etária bastante alta neste momento, está acima dos 55 anos, e nós precisamos trazer mais jovens. E também temos consciência de que para isso nós precisamos desta tecnologia, desta precisão, por um lado, para permitir que o jovem queira voltar a olhar para a terra nesta perspectiva, como costumamos brincar, e como o nosso primeiro-ministro no outro dia brincava comigo, quase na perspectiva do joystick, como eu tive a oportunidade de ver recentemente na Gulgan, numa grande propriedade, grande, que não é grande, mas que faz um grande trabalho neste domínio, de duas gerações, o pai e o filho, em que claramente o drone hoje é um instrumento que capacita aquela propriedade de se tornar mais competitiva, como já é. E, portanto, nós temos que ser capazes, por um lado, da tecnologia servir melhor à agricultura, criar a sua melhor competitividade e também a sua melhor sustentabilidade, seja ela económica, social, mas também ambiental, e fazer esta questão de trazer mais jovens para a agricultura, assim como termos, nomeadamente no domínio das startups, mais jovens dedicados a estudar a agricultura para poderem encontrar soluções que não sejam, e vou dizer isto propositadamente, tão elitistas, ou seja, que o seu preço não seja demasiado elevado e que consigamos também trazer esta tecnologia para um domínio de utilização mais comum, onde tanto o agricultor maior, que utiliza
um regime mais intensivo, em que o seu rendimento também depende muito daquilo que exporta, como também sermos aqui capazes de chegar ao pequeno agricultor que ocupa o território, que cria o seu próprio posto de trabalho, que alimenta a sua população local, e é deste equilíbrio que nós nos encontramos, nomeadamente ao desenharmos uma agenda de inovação para a próxima década, que temos andado a discutir por todo o país, onde já ouvimos mais de 1000 cidadãos que nos deram os seus contributos, onde temos contributos do setor que nos chegaram por e-mail, inclusivamente, e são muitos, onde 60%, curiosamente, daí a apetência que nós achamos que há neste momento por parte do produtor agrícola, do agricultor e da sociedade em geral, porque não estiveram nestes seminários apenas agricultores, convidámos presidentes de Câmara, convidámos outros autarcas, investigadores das universidades, dos politécnicos, e dizer que 60% dos contributos que nos chegaram têm a ver com processos de inovação relativamente a todo um ecossistema que tem que criar aqui um ponto basilar que nos parece muito importante para transitarmos para uma nova forma de agricultura também em Portugal. Queria só, para passar a palavra, dizer o seguinte, Pedro, é que nós chegámos aqui e fizemos um trabalho incrível. A agricultura portuguesa teve a sorte, o privilégio também de nós termos entrado para a União Europeia, de termos uma política agrícola comum, de termos sabido, do ponto de vista da política pública, orientar para o setor. Lembro que é o único setor da atividade económica portuguesa cuja contrapartida pública nacional sai do orçamento de Estado, e são milhões de euros que ficam disponíveis para criar estas condições, mas há aqui um papel que é fundamental, que é do agricultor, que soube e que sabe adaptar-se a todo momento. Aliás, termino aqui esta minha intervenção dizendo que, se dúvidas teríamos sobre isto, hoje nenhum português que vai ao supermercado ou que se senta e que come uma maçã, que come uma alface, que come uma peça de carne produzida em Portugal, ou um ovo, ou que estrela um ovo, ou que abre um pacote de leite e bebe um copo de leite produzido em Portugal, seja no continente ou seja nas ilhas, tem dúvida da importância da agricultura e do agricultor. E o agricultor, mais uma vez, nestes 2 meses, disse presente e disse: temos que ser capazes de inovar. E a prova disso é que nós lançámos, no contexto desta crise da pandemia Covid-19, uma plataforma eletrónica, onde aquilo que fizemos foi sistematizar as ofertas de outras plataformas de venda online, de venda de cabazes ao domicílio, mas onde também permitimos que o agricultor, o produtor, se inscreva e que o consumidor possa interagir diretamente com o produtor. E na primeira semana nós tivemos um número incrível de produtores que se inscreveram, foram mais de 700, e tivemos mais de 50.000 interações com esta plataforma. E, portanto, há toda uma nova forma de nos relacionarmos, seja do ponto de vista da produção, mas também seja do ponto de vista depois do seu escoamento, que, se já tínhamos a noção que ia ser diferente desta crise, todos temos percepção que nada vai ficar igual. Muito bem, Sra. Ministra, aproveitando aqui o tema da inovação, e hoje a Agroglobal é o palco da nova agricultura, é a maior montra de inovação daquilo que se faz no nosso país. A Sra. Ministra há pouco falava no drone. Eu lembro que a primeira vez que vi um drone para aplicação na agricultura foi na Agroglobal, e eu lembro-me que não era só eu que estava com um olhar de espanto. A Agroglobal tem tido essa capacidade de juntar todos aqueles que podem contribuir para isto que estamos a falar da sustentabilidade. Aliás, eu lembro-me bem,
eu lembro bem da frase da senhora Ministra quando apresentou o orçamento de Estado na área da agricultura para 2020, em que disse que sustentabilidade é a palavra de ordem, relativo àquilo que disse publicamente, e a Agroglobal tem sido aqui o palco dessa sustentabilidade ambiental, dessa agricultura de precisão, e se há sítio onde é fácil observarmos que se há mundo e há setor que casa bem a tradição com a inovação, de facto a Agroglobal, e portanto é ter a visão e ter aqui a partilha de alguém que há muitos anos está junto à agricultura dos agricultores para poder partilhar connosco aquilo que tem sido a evolução do setor agrícola em Portugal. É aqui o nosso amigo Joaquim Pedro Torres e naturalmente, tendo aqui um evento à Beira-Tejo, já tivemos a oportunidade de estar num debate também do Partido Socialista sobre as questões do Tejo e do Alqueva do Tejo, era inevitável também fazer esta questão ao Joaquim Pedro Torres. Se Lisboa tem a cidade do rock, X em X anos, lá do Rock in Rio, porque tem visão para o Tejo, a Agroglobal tem cidade da agricultura, também ela à beira do Tejo. É Woodstock que eu tenho apresentado, desculpa Pedro, antes de passar a palavra ao seu engenheiro, porque eu acho que lhe dá o mote. Eu, quando falo sobre a Agroglobal, costumo utilizar esta expressão, é o Woodstock da agricultura. Um ambiente muito bom e muito fraterno, onde se semeiam negócios, não é assim? É isso mesmo. É esse o modo. Se não se importam, a Sra. Ministra falou em temas que são tão caros que eu gostaria, antes de falar da Agroglobal, passar um pouco em revista algumas reflexões que eu penso que são importantes fazer. A água. Eu sou um regante compulsivo, toda a minha vida agrícola se baseou no regadio e, portanto, a água é um tema que me é muito caro. A água está relacionada com o ambiente e eu, antes de abordar concretamente o tema da água, gostaria de olhar um pouco ou refletir um bocadinho sobre a questão do ambiente. Eu sinto e confesso que tenho esperança que depois desta crise as coisas se alterem ligeiramente. Eu sinto que o setor agrícola, em relação à sua sustentabilidade, à sua pegada, à sua contribuição para o CO2, é produzido, é muito escrutinado, comparativamente com outras atividades económicas, curiosamente. O setor agrícola, que até agora, como se vê, pela qualidade do ar que temos, que estando a agricultura a trabalhar e outros setores da atividade económica parado, a agricultura, apesar de tudo, tem um balanço que não justificava esse escrutínio permanente que parece que se faz sobre ela. A atividade que se desenvolve ao longo dos anos, em Portugal e não só, não se lhe detectam sequelas que tenham marcado a qualidade dos produtos que nós temos ou até a deterioração dos recursos naturais que temos. E alerto para uma situação, quando às vezes vejo pôr em causa algumas obras, já lá vamos, relacionadas com a água, com a questão do ambiente, é porque quando se defende exageradamente o ambiente, não se pode perder de vista que, segundo os dados conhecidos, seremos 9 bilhões em 2050. Segundo os estudos da FAO, isso representa a necessidade de produzir mais de 70% de alimentos. Portanto, eu espero que esta crise, e tendo em conta a primeira necessidade que as pessoas detectaram, que se preocuparam, que foi salvaguardar a sua alimentação, ajude a recentrar um bocadinho isto. Eu sou uma pessoa da agricultura, tenho a consciência plena que os agricultores cuidam do ambiente e tenho a consciência também que alguma agroecologia pesada tende a criar mais desequilíbrios no funcionamento normal
do setor agrícola. Dito isto, chegamos à água. Digo a água porque é sempre uma questão ligada com o ambiente. É muito simples, eu vou só fazer aqui uma consideração técnica, porque estão-nos a ouvir pessoas que não sabem do assunto, provavelmente, ou que nunca pensaram no assunto. Portugal tem duas fases do ano muito distintas. Tem uma fase do ano em que não é possível produzir por déficit hídrico do solo, que é a primavera-verão, e tem uma fase do ano em que o crescimento vegetativo é muito pequeno, porque não há temperaturas, que é o inverno. A fase em que se coincidem as duas coisas favoráveis à produção agrícola são dois períodos muito curtos. Portanto, uma produção agrícola competitiva em Portugal está hoje perfeitamente definido que tem que ser com água. Só com regadio é que podemos aproveitar os enormes recursos que temos ao nível da radiação solar no período de primavera-verão. E que fique claro, não há nenhum ser vivo que gaste água. Todos os seres vivos a devolvem integralmente à atmosfera, ao seu ciclo natural. Quando falamos que uma cultura consome X mil metros cúbicos de água, ela não consome. Essa água passa simplesmente por ela e continua o seu ciclo. A água no estado sólido, líquido e gasoso é sempre a mesma em todos os momentos. Não é possível alterá-la. Sendo assim, e tendo em conta que ela constitui um fator desbloqueador da produtividade no período em que temos mais potencial produtivo, eu considero que é um desperdício ao qual não nos podemos dar ao luxo não utilizar toda a água disponível, com o limite, obviamente, de pôr em causa os ecossistemas que lhe estão ajudando. Não utilizar toda a água que temos disponível para alimentar os painéis solares mais eficientes que nós temos, que são as plantas. É fundamental pensar isso. Portanto, se nós estamos a pensar, se eu penso desta maneira, se o nosso maior recurso, ainda por cima, temos a maioria das nossas bacias hidrográficas são excedentárias. Portanto, nós temos água disponível em Portugal. E sendo o Tejo o maior recurso que temos, o maior rio português, ou que passa em Portugal, desagua em Portugal, é fundamental que o aproveitemos. As nuances técnicas desse aproveitamento podem ser muitas. Poder-se-á ser mais ambicioso, poder-se-á ser menos ambicioso, de acordo também com os recursos e com as disponibilidades que possamos ter. Mas há alguma coisa que temos que fazer. Há solos bons e com uma boa estrutura fundiária disponíveis para serem irrigados nas suas proximidades. Há outros solos menos bons, mas hoje nós vimos que a tal evolução técnica que a agricultura teve permite que nós aproveitemos solos menos bons se tivermos água com excelentes níveis de eficiência. Portanto, esse tem que ser um desígnio nacional. Temos o exemplo do Alqueva, para não ser preciso divagar em termos teóricos. Temos que repetir aquela obra onde ela seja possível repetir. Esta é a minha posição sobre a água em relação aos pormenores técnicos do projeto do Tejo. O Tejo tem que ser aproveitado. Há o reforço de outras barragens situadas nas proximidades. Há a construção da barragem do Alvito, do Alcreza. Há o transporte de água para zonas quanto mais longínquas, quanto os nossos recursos possam, e aquele nosso desígnio de sermos realmente um país agrícola faça prevalecer estas ideias. Posso interromper para dizer uma coisa que me parece importante nisto que está a dizer? É que aquilo que nós vamos sentindo, curiosamente este ano, estes últimos 2 meses, até choveu mais do que aquilo que estávamos à espera. Isto veio a repor aqui alguma nossa capacidade que não tínhamos. No entanto, aquilo que vamos todos verificando é que nos últimos anos, e por via também
daquilo que são as alterações climatéricas ou climáticas, aquilo que nós vamos sentindo é que chove menos e quando chove é muito intenso. E nós temos que ter a capacidade de reter essa água quando chove de forma muito intensa. Com aquele dia ouço a Sra. Ministra dizer isso, fico muito satisfeito. Para efetivamente garantirmos que depois podemos utilizar e que não acontece aquilo que aconteceu, por exemplo, no Mondego, que é quando chove demais, destrói aquilo que existe. E, portanto, tem que haver aqui este trade-off, este equilíbrio, que é fundamental. Aliás, o equilíbrio acho que é a nossa palavra de ordem também, porque sustentabilidade e equilíbrio para mim são a mesma coisa, quase. Estão casados. Vamos a isso. Gostava de fazer só mais 2 reflexões, ainda relativamente aos temas que foram abordados na intervenção anterior. Uma é a agricultura de precisão, e eu agradeço muito as palavras que disseram relativamente à água global, e sei que, digamos que todas essas inovações existem na agroglobal. Em todo caso, eu tenho sempre um segredo. Em todo caso, devo dizer, eu trabalho numa empresa que, e só o digo para contextualizar, mas que penso que esteve sempre na primeira linha da utilização dos meios, dos recursos e conhecimento que vai pondo à nossa disposição. Nem isso podia ser de uma outra forma, porque isso correspondia a uma falha de competitividade que seria a nossa condenação. Portanto, sempre que há alguma coisa que realmente acrescenta valor, temos que a aproveitar. Há 25 anos comecei a controlar todos os meus sistemas de rega a partir aqui do sítio onde estou, espalhados pelo país todo. Veio para Portugal, veio para a minha empresa, a primeira cepeira mediadora que definia mapas de produtividade dos solos para podermos identificar e pormenor, enfim, toda uma série de coisas, e portanto isto para dizer que é fundamental aproveitar essas disponibilidades. Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte, também não podemos cair no contrário e pensar que o drone resolve tudo. Claro. Quando se olha para estes investimentos, não pode ser só porque eles são apelativos, porque mete um robô, porque mete um drone, porque mete um tensiômetro, porque mete assim, um nome mais moderno e que se torna mais apelativo. É um meio para atingir um fim. Exatamente. Temos de ter sempre muito presente que isso corresponde a um investimento e que a relação custo-benefício é importante e não é só para aparecer como, digamos, a situação mais evoluída deste mundo. Tem que ser porque ela, na realidade, acrescenta valor. E, por vezes, vejo um foco exagerado nessas situações e eu estava a insistir nisto porque, por outro lado, por vezes vejo alguns fundamentais esquecidos nas gavetas das famílias. Ou seja, estamos de volta do pormenor e não ligamos ao pormaior. Se calhar há muito para saber coisas simples, práticas que exigem investigação aplicada. Como realmente regar. Eu tenho aqui o equipamento mais moderno do mundo, utilizo corretamente, estamos numa zona homogénea e se calhar em 10 agricultores temos 3 soluções diferentes. Como devemos fertilizar corretamente esta cultura? Pronto. Há aí tanto para fazer, não podemos esquecer, porque muitos destes documentos estão estudados, estão a ganhar pó nas gavetas, se calhar do Instituto Superior de Agronomia e de outros sítios, e andamos, penso eu, por vezes demasiado focados neste golpe de mágica que vai resolver. Senhor Engenheiro. Só um pormenor aí. Perdão. Que é a questão dos jovens agricultores. Sim. Eu tive a sorte da minha primeira iniciativa agrícola ter sido um flop. Eu era aluno de agronomia e decidi com os colegas meus avançar para um campo de melão. Andava no 3º ano de agronomia, talvez. E lembro-me do meu pai dizer, a determinada altura, dizer-me assim, mas esta frase que eu nunca mais esqueci. Olha lá, rapaz, não tens nada para perguntar? E eu, no alto da minha imensa sabedoria de 3 anos de agronomia, não, pai, está tudo normal.
escusado será dizer que aquilo que eu pensava que me ia dar para comprar o meu primeiro carro, nem uma bicicleta deu e andei não sei quanto tempo para pagar as dívidas do campo que não produziu. E onde é que eu queria chegar? A agricultura portuguesa é muito específica. Temos um mosaico pedológico muito heterogéneo. Temos uma situação pluviométrica, como a senhora Ministra referiu, muito irregular. Ou seja, todos estes fatores interagem sempre de uma forma diferente. Sim. Tornando a melhor solução a resolução de uma equação a N incógnitas que ninguém sabe. E é aqui que eu digo que a experiência Isso mesmo. É muito importante. E eu tenho muito receio quando por vezes se lançam jovens agricultores que eles não consigam resistir ao período experimental onde vão captar todas estas noções que são fundamentais. Engenheiro, deixe-me dizer que uma das coisas que me parece que é fundamental é nós revermos, no âmbito do apoio ao jovem agricultor, seja por via do investimento ou do prémio, nós temos que melhorar aquilo que é a exigência que fazemos de formação para se poderem lançar. É fundamental, porque nós precisamos precisamente de ter a experiência de quem vai à frente, de quem já passou e já bateu com os burros na água, como diz o povo, anteriormente, com o fracasso que teve em determinada circunstância e que ajudou a levantar-se para fazer diferente, e nós precisamos muito desta troca de experiências, claramente. Isto acontece em tudo na nossa vida, mas aqui na agricultura mais ainda. Essa lição foi decisiva para mim. Claro que sim. Me ensinou desde logo a valorizar isso e por isso eu ter ficado muito satisfeito quando ouvi a senhora Ministra falar de uma relação pai e filho, porque isso de facto no setor agrícola funciona muito bem. O Pedro conhece, estamos numa zona de agricultores de tomate e este tipo de equipa funciona muito bem. O pai que conhece todas as manhas da terra, todos os segredos, e o filho que lhe traz depois todo esse aporte tecnológico. Conhecimento. É a tradição bem casada com a inovação de diferentes gerações. Engenheiro, permita-me, nós temos algumas questões que nos chegaram, de pessoas que nos estão a seguir pelo Facebook ou que enviaram, entretanto, questões para o nosso e-mail do PS Cartacho, pedindo desculpa a todos que nós não conseguimos responder nem formular aqui todas as que nos fizeram chegar, pedindo desculpa ao nosso seguidor João Nunes, havemos de voltar ao tema do Alqueva do Tejo, com toda a certeza, mais vezes, também a nível do Partido Socialista do Cartacho. Tinha uma questão para o engenheiro Joaquim Pedro Torres, que tem a ver com o atual contexto de pandemia, da sua experiência no terreno. Se sente que algumas culturas foram, entretanto, abandonadas em função da pandemia e de algum receio de escoamento para outros mercados. Portanto, esta era uma das questões. E também se já sente alguma dificuldade, uma vez que sabemos que uma boa parte da mão de obra é mão de obra estrangeira, que existe hoje na nossa agricultura, se também aí já sentiu algum reflexo, tanto duas questões, entre muitas que fez, do nosso seguidor Hugo Vieira. No meu setor, que é um setor muito mecanizado, tudo tem funcionado normalmente. Houve setores, como a senhora Ministra referiu, frutos vermelhos, flores, em que há notícia realmente de produções abandonadas porque o consumo caiu drasticamente e os canais, no caso dos frutos vermelhos, os canais de exportação provavelmente passaram a funcionar mesmo bem. Nós éramos o maior exportador europeu de framboesa, por exemplo. Acredito que a framboesa não seja um produto de primeira necessidade e não tenha sido um produto que as pessoas tenham recorrido a ele. Portanto, acredito que sim. Mas nos setores mais mecanizados, tudo funciona. Mas gostava aqui de salientar uma coisa. As coisas fazem-se com dificuldade. Eu, por exemplo, esta próxima segunda-feira, a minha empresa tem que avançar para o Alentejo para instalar a cultura nos núcleos de produção que aí tem. É uma situação difícil. A minha sede é em Santarém e eu tenho que pedir a
um conjunto de colaboradores que vão para o Alentejo, ou que venham todos os dias para cima, fazendo 600 km por dia, 300 para baixo ou 300 para cima, ou que provavelmente fiquem em sítios que se calhar poderão não ter todos os níveis de segurança que nós gostaríamos, vão enjoar-se de comer sanduíche, porque não vai haver restaurante, são dificuldades. E gostava aqui de dizer isto, para salientar o cuidado que a Sra. Ministra teve de, na medida das suas possibilidades, publicar um despacho de simplificação de algumas obrigações que resultam do nosso enquadramento na política agrícola comum, que agora nos levariam para um outro tema. Sim. Que depois não fluíram, se calhar, da forma como nós gostávamos, porque temos um enorme problema também para resolver, que é a desburocratização, penso que de toda a economia, obviamente, mas a desburocratização da agricultura. Nós estamos condicionados a um conjunto de regras, essas regras obrigam evidentemente, a fiscalização, elas trazem subsídios, isso também era uma outra conversa, onde é que ficam esses subsídios, não interessa, mas elas trazem subsídios, portanto tem que haver fiscalização, mas tudo isto cria uma teia burocrática onde nós nos deixamos envolver, porque nós depois criamos também as nossas organizações para cumprir esse conjunto de regras e é uma situação de uma ineficiência. E eu tenho pena, lembrando os velhos tempos da zona agrária, em que a zona agrária era a sede do conhecimento agrícola para muitos agricultores, hoje não há nenhuma cumplicidade entre o conjunto de serviços que envolvem o agricultor e esse agricultor. São dois lados da barreira. É um desperdício de energia que não faz sentido. Eu estou a dizer isto com esta vontade, não o diria. Engenheiro, deixa-me pegar nisso. Eu sei o esforço que ela faz no sentido contrário. Engenheiro, deixa-me pegar nisso. Era um outro tema que tínhamos para tratar aqui. Sentimos aqui também no Conselho do Cartaz que essa decisão da Sra. Ministra foi uma decisão muito aplaudida aqui pelos nossos agricultores. E deixe-me pegar nisso para o terceiro tema que tínhamos definido para esta conferência, que tem a ver com o papel do Estado, e aqui permitam-me alargar Estado e Estados, aos Estados-membros. Sabemos hoje o peso que a PAC, que a Política Agrícola Comum, tem nos instrumentos que dá a cada Estado-membro para financiar o setor, e aproveitar também para lançar uma questão que nos foi formulada pelo seguidor Hugo Vieira, que também tem a ver com os instrumentos financeiros, se de alguma maneira a política de financiamento presente e futura tenderá a priorizar o segmento da agricultura biológica, que foi uma das questões que nos fizeram chegar, mas dentro da reflexão que pedia à Sra. Ministra, era falar um pouco sobre as alterações ou não das prioridades da PAC em função desta pandemia, também a alteração ou não daquilo que vão ser as prioridades das políticas públicas, e tenho a certeza que para aqueles que nos ouvem, esta questão do combate à burocracia, que o engenheiro Joaquim Pedro aqui nos trouxe, e a questão de algumas dificuldades no acesso a instrumentos financeiros nesta altura e a sua celeridade, acho que são questões que quem nos ouve nesta altura ligado ao setor vai gostar muito de ouvir a Sra. Ministra falar sobre estes temas. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Eu espero conseguir sintetizar. Não sei quanto tempo é que me daste. Temos mais 15 minutos para okay. Temos a questão final. Pedi agora 5 minutos à Sra. Ministra, 5 minutos ao engenheiro aqui para Touros e depois para as declarações finais. Vou tentar, mas não vai ser fácil. Pois não, 5 minutos não, dizer tudo o que pretendo sobre este assunto. Bom, antes de mais gostava de dizer e reiterar a importância da política agrícola comum. A política agrícola comum, para este período de investimento que supostamente iria terminar dentro de uns meses, onde sabíamos que já íamos ter um ano a mais de transição entre períodos, entre quadros, neste momento a nossa expectativa é que venha a ter mais um ano, ou seja, que o próximo ciclo só se inicie
com novas políticas em 2023, sendo que até lá nós vamos ter necessidade de ter dinheiro novo do próximo ciclo, mas com as regras atuais. Bom, isto vai nos servir para quê? Uma transição mais longa, mas onde claramente os instrumentos, nomeadamente do PDR, do Programa de Desenvolvimento Rural, têm que ser ajustados e adequados, nomeadamente para fazer face aos setores que sofreram mais com os impactos da Covid-19, seja pela redução do consumo, mas que também sejamos capazes de, ao mesmo tempo, não ficarmos reféns desta crise e podermos alimentar, nomeadamente, aqueles que têm a capacidade de responder mais rapidamente à produção alimentar e, com isso, fazer face àquilo que são as nossas áreas onde temos maior carência nacional, mas também que nos podem colocar, nomeadamente no mercado externo ou no mercado interno, dentro da União Europeia, mais facilmente. Gostava aqui só de dizer uma coisa que tive para dizer desde o início, sempre que o Sr. Engenheiro estava a falar. Nós, a primeira coisa que nos perguntaram, passado uma semana de a Covid passar a ter esta expansão mundial, dos países nórdicos da Europa, é se nós íamos continuar a ter a capacidade de pôr produtos frescos como estávamos a fazer até aí. Bom, e nós fizemos. Agora, todos temos consciência que, à semelhança da campanha que nós lançámos para incentivar o consumo de produção nacional, todos os países, de alguma maneira, tomaram medidas de autoprotecionismo para garantir também o consumo interno em primeiro lugar. E, portanto, aquilo que gostava de dizer é o seguinte, antes de depois falar, aliás, posso dizer já, em relação ao próximo ciclo de investimento, nós já conhecemos, há uma estratégia, já conhecemos uma parte, há uma estratégia que é a estratégia do Green Deal, do acordo ambiental, digamos assim, que está a ser vertido para a agricultura através do Farm to Fork, que em português foi traduzido de uma forma infeliz do prado ao prato, porque o prado não é uma expressão nossa, mas ainda assim que traduz esta questão mais ligada aos valores ambientais e da sustentabilidade, mas também muito à economia circular, ao valor societal que é fundamental, muito associado à nutrição enquanto fenómeno de bem-estar e de saúde, aliás, que é uma matéria onde eu sou particularmente sensível. Nós somos o que comemos e isso tem que ser a primeira mensagem que o agricultor tem que passar. Nós somos aquilo que comemos e as nossas escolhas responsáveis e equilibradas são, em primeiro lugar, o sinónimo de eu estar a construir o meu bem-estar e a minha saúde. E isto é muito importante. Aliás, é um dos pilares que nós temos na agenda que vamos apresentar em breve. E, portanto, aquilo que nós percebemos de antemão é que o próximo ciclo de investimento, a próxima política agrícola comum, vai ter uma maior flexibilidade, nomeadamente entre o segundo pilar e o primeiro pilar. Há um maior grau de subsidiariedade dentro do próprio Estado-membro. Nós vamos ficar responsáveis por uma percentagem deste bolo total, podermos decidir se queremos mais para o desenvolvimento rural ou para as ajudas de mercado, e portanto isso vai depender muito do ponto em que cada um dos Estados-membros se encontra, mas também temos consciência que vai estar muito focado nestas questões de sustentabilidade, seja ela económica, seja ela ambiental e seja ela muito ligada às questões sociais. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma que a agenda desta crise sai ainda mais reforçada da necessidade de estarmos juntos enquanto Europa para podermos fazer face àquilo que o Sr. Engenheiro há pouco mencionava, da importância de nos prepararmos para aumentarmos a nossa produção em 70% para fazer face às necessidades mundiais que são expectáveis. E por isso precisamos da agricultura de precisão, para isso precisamos de uma agricultura mais competitiva, mas mais assente nos valores societais, nos valores ambientais, para podermos garantir que a agricultura pode acontecer
porque eu digo sempre isto, o principal interessado em garantir a sustentabilidade de todo o ecossistema é o próprio agricultor, porque se não tiver um solo em condições, se não tiver água em quantidade, não vai conseguir produzir e, portanto, obviamente que esta é a questão. Mas depois gostava de dizer o seguinte, se esta é a expectativa e que vamos ter um orçamento e que agora nós temos necessidade rapidamente de fazer o seguinte, e que é o que estamos a fazer. Nós temos ainda um programa de desenvolvimento rural para concluir, nós temos ainda verbas do primeiro pilar para usar e nós temos que ter flexibilidade em ambos os instrumentos da política agrícola comum para fazer face àquilo que foram os constrangimentos que decorreram daquilo que já falámos. Eu gostava de dizer, se me permite, Pedro, os setores que foram mais afetados. Foi alguns daquilo que diz respeito às frutas e às hortícolas, não todos, mas alguns, pelas razões que já aqui foram mencionadas. O vinho, que neste momento a quebra anda entre os 20% e os 30%, mas é expectável, inclusivamente, que possa chegar aos 50%, se bem que os dados da última semana demonstram uma recuperação. Senhora Ministra, ia fazer, como deve compreender, ia fazer naturalmente daqui a pouco a pergunta: vinho, tomate, milho, são muito bem, então deixe-me só concluir este meu raciocínio, que eu depois própria vou focar nisso. Com certeza. Portanto, as frutas e as hortícolas, o vinho, as carnes, nomeadamente as raças autóctones, estou a falar do cabrito, estou a falar do borrego, mas estou a falar da vaca, porque tinha um canal, no canal Oreca, nos restaurantes, que neste momento vai retomar, mas vai retomar devagar. Depois, o leitão ficou por assar e ficou por matar durante o período da Páscoa. Nós estamos a tentar, nomeadamente, exportar para a China, aproveitando as empresas que temos certificadas para pôr a carne de porco nos países asiáticos, mas depois as flores e as plantas de corte, as flores de corte e as plantas ornamentais que pararam completamente. Nos laticínios, o queijo, nomeadamente o queijo de pequenos ruminantes, pelas mesmas razões. E, portanto, aquilo que nós fizemos numa primeira fase foi: vamos simplificar, vamos pôr dinheiro na economia e pusemos, e estamos a pôr durante o mês, aliás, estamos a chegar ao final do mês, pusemos cerca de 60 milhões de euros de todos os pedidos de pagamento que entraram no IFAP, sem controle prévio, como é normal, pusemos 70% desses pedidos de pagamento nas empresas agrícolas, nos produtores. E a seguir vamos verificar e vamos controlar. Com o prejuízo, alguma coisa poder não correr bem, mas isso é todo um ajuste que é possível fazer no futuro. Assim como não esperámos pelo dia 30 de abril para fazer o pagamento normal do final do mês e temos estado a fazer à razão de 6, 7 milhões de euros por semana para garantir a liquidez. Assim como, do ponto de vista da economia, foram colocadas medidas de apoio à tesouraria e ao fundo de maneio, que numa primeira fase sabemos que 31 milhões foi aprovado para empresas agrícolas e que nesta fase estão os agricultores a candidatar-se, porque deixou de ser os 400 milhões que estavam inicialmente para estas novas linhas. E, portanto, gostava de dizer que nós achamos que esta tinha que ser a primeira medida, garantir liquidez para que nada faltasse, assim como criámos dois grupos de trabalho multissetoriais para garantir que desde a produção até ao retalho tudo funcionava e que não tínhamos problemas alimentares, que infelizmente vemos noutros pontos do mundo a acontecerem. Mas depois criámos... E ele pediu que acelerasse um bocadinho. Sim. Então vamos falar sobre o vinho, que eu sei que é ao capacho. Dizer o seguinte: nós imediatamente criámos condições, por exemplo, para garantir a elegibilidade das despesas que os promotores tiveram para fazer iniciativas de promoção externa em países terceiros, tiveram que ser adiadas ou canceladas. Também
permitimos o apoio aos destiladores que transformem produtos ou subprodutos da vinificação para a produção de álcool para uso hospitalar e farmacêutico, e demos prioridade a estes pagamentos. Gostava ainda de dizer que criámos um conjunto de medidas, várias, desde as cadeias curtas, que simplificámos. Por exemplo, as câmaras municipais neste momento podem elas próprias estimular o comércio local através das cadeias curtas. Daria para estarmos aqui a conversar mais tempo. Estamos a trabalhar nisso, Sra. Ministra. Muito bem, parabéns, Sr. Presidente. Aumentámos a elegibilidade para os pequenos frutos nas retiradas de mercado no Programa Operacional das Frutas e Legumes, de maneira a garantir 40% do rendimento ao agricultor e não desperdício alimentar, e que esse alimento chegue a quem mais precisa. Fizemos um conjunto de outras questões. O Sr. Engenheiro falava de um despacho que fiz para, por exemplo, permitir que os campos que estão em pousio possam ser utilizados por pastorícia ou eventualmente para a produção de cereais durante este ano de 2020, para diminuir os custos associados à alimentação animal, por exemplo, ou ao seu manuseio, porque ficam em campo, porque não têm o mesmo escoamento que teve até aqui, mas também, e gostava de terminar dizendo, que fica muito por dizer, nomeadamente sobre estas medidas, que neste momento nós estamos a estudar aquilo que são as iniciativas que a Comissão finalmente, e depois de nós termos trabalhado durante o fim de semana da Páscoa com mais 4 Estados-membros numa carta que enviámos à Comissão e ao Comissário em concreto, pedindo ajuda rápida para minimizar estes efeitos, e finalmente a Comissão começou a colocar algumas questões que nós refutamos com bastante importância, mas que não são definitivas. Há regulamentos ainda por publicitar e por esclarecer em concreto, mas que traz, nomeadamente para o vinho, a possibilidade do armazenamento privado e da destilação de crise. E, portanto, nós faremos em breve 2 reuniões dos Conselhos Consultivos do IVV e do IVDP, para estudarmos o impacto real. Eu, a semana passada, já tive uma reunião com estes organismos, e nomeadamente em relação ao IVV, tivemos a ver a possibilidade, nomeadamente, de nos focarmos no setor dos vinhos menos estruturado, nomeadamente aqueles que dizem respeito às cooperativas e que tinham um canal de escoamento que está comprometido, e preocupa-nos de sobremaneira os brancos e os verdes, porque não podem ser guardados, e que se não forem vendidos, ou se não houver aqui uma medida de mercado até à próxima campanha, o que vai acontecer é que a uva vai diminuir muito o seu preço e, portanto, vai desequilibrar o mercado. E, portanto, claramente, nós, a par de querermos garantir as condições de tesouraria, queremos também criar estas condições para que haja um equilíbrio de mercado e com isso possamos dar o passo em frente logo que tenhamos essa capacidade. Para terminar, falando de burocracia, muitas são as iniciativas. Hoje mesmo saiu um despacho meu, pese embora seja o Dia do Trabalhador, onde nós permitimos que, mediante justificação que decorre desta crise sanitária, que projetos de investimento que tenham sido interrompidos não sejam penalizados por isso. E, portanto, é mais uma medida que vai ajudar a ultrapassar esta questão. Claro que nós sabemos que há muito a fazer. Toda a administração central, e o Pedro também sabe isto, mesmo a local, é ainda muito ligada à burocracia, ao papel, ao procedimento, que tem que haver procedimento, tem que haver fiscalização, tem que haver controle, mas, em bom rigor, aquilo que nós sabemos é que temos que tornar os sistemas mais facilitadores. E aquilo que é nosso grande objetivo no âmbito do Simplex é criar um canal único de ligação
ao agricultor. Tenhamos um portal único, onde o agricultor, independentemente do ponto onde esteja no nosso país, tenha uma única forma de se relacionar e que esse portal permita fazer a distribuição da questão, do problema, do projeto, pelos diversos organismos dentro do Ministério da Agricultura, mas que nos ajude, por exemplo, a flexibilizar também a relação com outros organismos da administração central, como, por exemplo, num projeto onde é necessário um pedido de licenciamento de recursos hídricos, um pedido de licenciamento no âmbito da RENA ou da RENA, outra coisa qualquer, as plataformas não se interligam de forma facilitadora e isto leva a que haja atrasos muito grandes em todo o procedimento. E, portanto, a nossa agenda de inovação, que tem a questão ligada à alimentação e à nutrição, à digitalização, à agricultura de precisão, que tem a ver com a ocupação do território, tem um papel muito importante também, um pilar fundamental, o quarto pilar, e que diz respeito precisamente ao Estado e a este edifício burocrático que se tem tentado desconstruir e que temos conseguido paulatinamente ao longo dos anos, mas temos que ir mais longe. E claramente, hoje, todos temos essa percepção, já tínhamos essa responsabilidade e hoje é aqui renovada no âmbito desta crise. Muito obrigado, Sra. Ministra. Caro amigos, engenheiro Joaquim Pedro, sobre várias áreas, hoje fala-se muito no papel do Estado, papel da União Europeia, estas grandes organizações internacionais. Nesta altura, respondendo até um pouco ao desafio desta conferência, o que é que, na intervenção do Estado, no que diz respeito ao setor da agricultura, 2, 3 grandes prioridades em contexto de pandemia que lhe parecem ser as mais ajustadas nesta altura? Só voltar aqui um pouco à questão ambiental e ao Green Deal, digamos que está um pouco omnipresente no enquadramento das negociações da política agrícola. Propostas circulavam, tanto quanto sei, no interior da Comissão propostas que levam, por exemplo, à exigência de 10% de áreas de pousio num contexto de biodiversidade, que a agricultura orgânica ou biológica teria que subir até níveis de 30%. Feitas as contas por especialistas, isso correspondia a uma diminuição da produção global da ordem dos 15%. Custa-me a aceitar, neste contexto, que haja este sacrifício económico tendem para estes cuidados supostamente, perdoe-me, Sr. Ministro, ambientais. Nós, na Europa, podemos garantir a alimentação mais segura de todo o planeta. E do ponto de vista ambiental, os agricultores portugueses foram os primeiros a dizer presente e a cumprirem aquilo que são os requisitos que estão impostos. Mas estamos altamente até fomos mais longe. Estamos altamente limitados na utilização de transgénicos, que dominam a produção mundial, por exemplo, ao nível da soja e dos cereais. Nós estamos limitados num grande número de matérias ativas para tratamento das culturas, para a eliminação das ervas, que não podem ser usados na Europa e podem ser usados nas outras partes do mundo. Nós temos exigências adicionais no tipo de equipamentos que temos que usar, nomeadamente motores equipados para reduzir níveis de emissões superiores àquilo que se passa em todo o resto. Tudo bem, só que isto cria dificuldades competitivas, isto cria custos acrescidos. A não utilização de todos os recursos que outros utilizam cria recursos competitivos e traz-nos o pior dos dois mundos. Ou seja, nem temos uma agricultura competitiva, ou não ajudamos a ter uma agricultura competitiva, e não asseguramos uma alimentação futura. Isso. Não sendo competitivos, terminamos a importar esses produtos. Isso mesmo. Ao fim e ao cabo, nos queríamos defender. Eu acho que as preocupações ambientais
têm que estar presentes na agricultura, como em todos os outros setores da atividade económica. Eu penso que o saldo da agricultura é muito menos negativo do que o saldo, por exemplo, se a gente disse de um bem que não é essencial, que é o turismo, que implica, por vezes, viagens e em termos de sequestro de CO2, eu acho que não tem nada para pôr no prato da balança e ninguém o vai pôr em causa. Numa questão tão essencial como é alimentar 9 bilhões que vamos ser em 2050, temos que ter muito equilibrado, temos que ser muito pragmáticos, muito objetivos nesta relação economia. Só falar aí dos 3 setores que falou, muito rapidamente, porque eu acho que todos eles têm uma referência que vale a pena ser feita. Os cereais, o milho, do que falou o Pedro, é assim, existem dificuldades competitivas. Os grandes países produtores são países que não necessitam de irrigação. Os 40 milhões de hectares do Corn Belt, que todos conhecem nos Estados Unidos, o milho é feito de sequeiro. É uma cultura muito mais económica, não tem o nível de intensificação que nós temos. Embora nós consigamos ir mais longe na produtividade, não é suficiente para competir. Vamos resistindo, digamos assim. Vamos resistindo porque também temos a nosso favor o facto da Europa, da Península Ibérica ser altamente deficitária e, portanto, todos os produtos têm um custo de transporte para cá chegar. Vamos resistindo, as áreas vão se reduzindo, mas vai havendo algumas ilhas de resistência. Aí eu penso que, dentro do tal equilíbrio europeu, eu penso que a Europa, aliás, tem medidas nesse sentido, de defesa de importação de cereais de países terceiros, pondo em funcionamento, que aliás entraram em vigor agora há poucos dias, os chamados direitos de niveladores que acrescem ao preço dos produtos que vêm de fora. Embora em relação a alguns países que não estão na União Europeia, como por exemplo a Ucrânia, muitas vezes a agricultura e o facilitar dessas situações seja um pouco uma moeda geopolítica utilizada que acaba por sacrificar os agricultores. Mas estou convencido que a União Europeia, em relação aos cereais, vai defender. Olhando para uma Alemanha, para uma França, para uma Itália, em que todos nós conhecemos aquele mosaico produtivo dos campos destes países, em que as culturas cerealíferas têm um peso muito grande, penso que não será aceitável pensar que esses modelos de produção vão acabar. Seria uma alteração radical, não só do ponto de vista da agricultura, mas até da cultura desses países. Às vezes costumo dizer, enquanto houver volta à França em bicicleta, não pode acabar o milho em França, porque aquelas imagens lindas que nós vimos, que mostram toda a França agrícola, que é na realidade uma beleza, o milho tem um papel predominante. Bom, isto era uma graça. Em relação ao vinho, fico muito satisfeito e todos ficam muito satisfeitos com as preocupações que a Sra. Ministra tem com o setor. De facto, o setor vinha, nos últimos tempos, a desenvolver um trabalho brilhante. A sua adega cooperativa, Pedro, é disso um exemplo. É um grande exemplo. O vinho português tornou-se mais competitivo nos mercados internacionais. Houve Somos o 9º país a nível mundial a exportar mais. 820, 830 milhões de euros em exportações. É verdade. Batemos o recorde no ano passado, sim. Houve reorientações estratégicas extraordinariamente bem desenhadas. Aliás, o Cartacho é um desses bons exemplos da reorganização do setor que nós só temos a aplaudir. Sem dúvida. Uma abordagem dos mercados de uma forma mais flexível, com mais capacidade de adaptação aos gostos de cada mercado, de facto estava a dar excelentes resultados. Espero bem que o setor não sofra demasiado e não seja posto em causa com aquilo que está a acontecer neste momento. E depois, o ex-libris do seu conselho, mais uma vez, o tomate. O tomate é um verdadeiro gosto ver a eficiência produtiva dos agentes produtores de tomate. É isso mesmo. No Ribatejo. Nomeadamente para a transformação, não é? Que tem aqui... A capacidade de inovação, até ao nível da construção de equipamentos. De uma pequena oficina nasce uma fábrica de equipamentos ajustados ao tomate, conhecendo as verdadeiras
necessidades do agricultor do O tomate. Rui Vieira está em linha. O Rui Vieira está em linha. O Vieira está em linha, e o Rui Vieira e o seu irmão era exatamente em quem eu estava a pensar. Exatamente. Estava a dizer isso. Que, aliás, de Porto Mujo se exporta, por exemplo, para países como o Chile. Espero bem que as alterações dos hábitos alimentares não reduzam muito, por esse mundo fora, o consumo de concentrado de tomate e de produtos derivados do tomate, porque o Ribatejo precisa de tomate. Muito bem. Sr. Engenheiro, tenho, antes de passar à Sra. Ministra para finalizar, já ultrapassámos subejamente o nosso tempo, como é óbvio, né? Mas acho que toda a gente percebe que convidados destes não temos todos os dias e as questões são muitas e cada um de vós tem uma profunda reflexão sobre cada tema e ia-lhe fazer uma questão e um pedido. A questão, até porque tem por trás de si a cidade da agricultura, em Porto Mujo, freguesia de Valada, território da Agroglobal. A questão, naturalmente, Agroglobal 2020, porque muita gente assim perguntaram já muito mais, com toda a certeza, e naturalmente, hoje, dia 1 de maio, dia do trabalhador, e a agricultura é um bom exemplo de grandes trabalhadores portugueses. O meu amigo é empresário agrícola, não é por ser empresário agrícola que deixa de ser muito trabalhador. Há quem goste de dividir isto entre empresários e trabalhadores, como se os empresários não fossem grandes trabalhadores e assumem o risco. Era falar sobre a Agroglobal e deixar uma mensagem, nomeadamente aos agricultores neste Dia do Trabalhador. Em relação à Agroglobal, estamos a trabalhar no que chamamos o Plano A, que a Agroglobal se vai realizar nas datas previstas 9, 10 e 11 de setembro. Obviamente que partilhamos de dúvidas, não temos certezas absolutas, penso que ninguém tem. Estamos a monitorizar a situação, mas a forma como as coisas têm corrido ultimamente, felizmente, penso que bem. Os planos de desconfinamento que vejo por parte dos governos da Europa. Parece-me, e estou esperançado, que o dia 31 de agosto poderá ser uma data de fronteira entre aquilo que estamos a passar e regressar praticamente, embora se calhar sempre com alguns cuidados, a uma vida mais de acordo com aquilo a que estávamos habituados a fazer. Eu acho que era importante que se fizesse a Agroglobal. Eu acho que os agricultores desejam. Ela chama-se a Cidade da Agricultura e este ano chama-se também o Mundo dos Negócios, porque, na realidade, a feira, nos últimos tempos, cresceu muito sob este ponto de vista, sob este aspecto de enorme vontade de ir àquela feira para, de alguma forma, criar valor. O facto de estarem todos os agentes da fileira põe em contacto muitas empresas com necessidades, com aquelas que têm capacidades complementares, e daí surge um negócio no sentido de criação de valor, que é isso que as cadeias de produção precisam para se tornarem mais eficientes. Eu costumo dizer, não se vai à Agroglobal ver o que há de novo, vai-se à Agroglobal criar alguma coisa de novo, porque é tanta a atividade, são tantas as empresas, é tão dinâmica a sua forma de estar, que essas situações de construção de novas soluções normalmente aparecem. E empreendedorismo não é só coisas novas, às vezes é combinações diferentes daquilo que já existe. Em relação aos meus companheiros agricultores, que passem um bom dia, penso que todos aqueles que têm alguma coisa a fazer no campo, não é por ser dia um feriado que não estão lá, estão de certeza a aproveitar estas janelas, porque no nosso país o aproveitamento das janelas de oportunidade na agricultura é decisivo. E como não se pode estar dimensionado para alterações e reduções desse período de trabalho em que às vezes é possível fazer as coisas, o recurso mais normal a que as pessoas mandam mão
é a quantidade de trabalho. Portanto, a janela apertou, e este ano a janela apertou porque choveu agora numa altura de implantação das culturas de primavera-verão. A janela apertou, trabalha-se mais. Muito obrigado e obrigado pela sua participação neste fórum. Também gostava de solicitar à senhora Ministra, naturalmente, uma palavra para os nossos agricultores nestes tempos tão difíceis. Muito bem, muito obrigada. Olha, de facto o tempo voou, havia muito mais a dizer sobre este tema, mas também gostava de me disponibilizar para outros momentos como estes. Eu tinha consciência de que estar aqui neste palco com o engenheiro Joaquim Torres ia ser um desafio, porque eu cada vez que falo com ele, e já foram algumas poucas, gostaria que tivessem sido mais, confesso, mas gostava de dizer cada vez que falo com o seu engenheiro, aprendo mais. E foi um momento muito bom, foi aqui 1h30 muito, muito importante. Gostava de dizer que também eu espero que a AgroGlobal se realize e se realize plenamente, mesmo que tenha aqui algumas circunstâncias, utilizar fórmulas como esta para nos aproximarmos uns dos outros, dizer que inclusivamente nós temos um convite ao comissário e pensávamos trazê-lo cá durante a Oviveja, que não aconteceu, e portanto o momento que eventualmente poderá estar disponível, caso assim tenhamos condições sanitárias para o fazer, será precisamente na AgroGlobal, e logo seja possível pensarmos esse momento, havemos ter esta possibilidade, e queremos ter esta possibilidade de fazer este convite para aquilo que nós achamos que é um grande momento para a agricultura portuguesa. Até porque gostava ainda de lhe dizer, Joaquim Pedro, que nós tencionávamos durante a AgroGlobal fazer um encontro preliminar de preparação da nossa presidência sobre a questão da digitalização. A FAO criou muito recentemente um grupo de trabalho que vai trabalhar estas matérias da digitalização, e nós gostávamos, no âmbito daquilo que é a nossa preparação, fazer um encontro internacional sobre esta matéria. Esperemos sinceramente que tenhamos condições, os senhores, para organizar este certame, e nós para podermos também, permitam-me que diga desta maneira, aproveitar para o poder fazer. É para nós muito gratificante. Para terminar, dizendo que deixo uma palavra de grande reconhecimento, grande agradecimento a todos os agricultores que no nosso país, no continente, na Madeira, nos Açores, não pararam e continuaram, mesmo com dificuldades, a garantir que nada nos faltasse, que nada nos falte e que nada nos venha a faltar, para garantir toda a cadeia, e que com isso nós possamos minimizar também os efeitos desta crise na vida dos nossos cidadãos. Muito obrigado, Sra. Ministra, quer pelas suas palavras, quer pela sua presença. Uma honra enorme para nós e uma enorme gratidão. Transmitir a todos aqueles que nos seguiram também essa palavra de gratidão por terem participado e terem assistido a esta conferência, a primeira. Quis o Partido Socialista do cartaz que a primeira fosse sobre agricultura. É com toda a certeza o setor da nossa área de atividade económica mais relevante e mais vital, quer no presente, quer no futuro. É aquilo que assegura a nossa alimentação. Também uma palavra, naturalmente, para todos os trabalhadores, para todos os agricultores. Permitam-me, neste momento particular da pandemia, destacar todos os profissionais que estão na linha da frente, em nome de todos nós, desde os de saúde, das autarquias locais, proteção civil, ou muitos agricultores, muitos empresários que neste momento estão em dificuldades, e é bom ter aqui a nossa Ministra, que demonstrou interesse em participar, para também, através deste canal, fazer chegar informações que nos parecem bastante relevantes. Oxalá haja AgroGlobal
2020 vai ser muito importante. Penso que também, neste particular, os valores da agricultura são valores muito importantes para transportar força e coragem e ânimo para o que aí vem. Se a área da nossa atividade sabe o que é espírito de sacrifício, resiliência, muito trabalho, uma indústria a céu aberto, cheio de riscos, é a agricultura, e acho que também tem valores muito importantes e muito inspiradores. Dizer a quem nos segue, antes de agradecer ao Gabinete de Comunicação do Partido Socialista do Cartaxo e a todos os órgãos do partido que ajudaram nesta organização, transmitir que o Fórum Novos Desafios continua no próximo dia 9 de maio, de amanhã uma semana, Dia da Europa, com um painel também muito, muito bom, para discutir o posicionamento da Europa transversal a estas áreas, neste momento que é bastante crucial, onde precisamos de uma Europa coesa e solidária, em que vamos ter como convidados o Dr. Conde Rodrigues, antigo Presidente de Câmara, professor universitário e Presidente do Conselho Português do Movimento Europeu, e com ele o deputado António Gameiro, Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, deputado também professor universitário, e não podíamos ter melhor moderador. Fiquei muito aquém daquilo que vai ser no próximo dia 9 de maio, que é o Dr. Francisco Pereira, economista, também antigo Presidente da Câmara, que irá moderar este debate. Volto a repetir, dia 9 de maio, Dia da Europa, vamos ter mais um Fórum Novos Desafios. Muito grato a cada um de vós, e que seja sempre um até breve, que com toda a certeza que a agricultura e os temas da agricultura, que nos apaixona bastante, vão dar continuidade a este nosso relacionamento, para além da muita amizade que temos uns pelos outros. Muito obrigado. Muito obrigada também. Boa tarde a todos. Queria só agradecer o convite e dizer que foi para mim um privilégio estar aqui a falar com a Sra. Ministra, em quem os agricultores muito confiam e muito esperam. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e um bom fim de semana. Muito obrigado e muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. Muito obrigada.